Mensagem 138, ordem. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmos à face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Em qualquer região da Terra é possível prever as horas de sombra e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. A planta produz conforme a espécie, e toda enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Abstenhamos-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito, com a desculpa de exaltar a caridade ou com pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira amostra do desígnio das providências, seja onde for, aparece no dever a que fomos chamados na construção do bem comum. Sejamos, assim, leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho para atender com segurança pede ordem, e a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Então, vamos agradecer a Jesus, agradecer aos espíritos amigos que neste momento se encontram no nosso ambiente, nos ajudando a poder estudar um pouquinho mais as cartas de Paulo. Que a presença amiga desses corações possa nos intuir e nos auxiliar ao entendimento do que aqui for colocado. Vibramos pelos nossos companheiros que não puderam estar conosco, aqueles que chegarão mais tarde, e que Jesus abençoe a todos nós, para que possamos fazer um bom estudo. Permaneça conosco hoje e sempre, Senhor. E assim seja. Que assim seja. Vou precisar dar uma saidinha aqui rapidinho e já volto. Assim seja. Essa mensagem é bonita, né? É simplesinha e bonita. Uhum. Shalom para todos. Deixa eu dizer o Magda assim. Deixa o seu áudio ativado, mas eu estou desativando. Pronto. Ok, gente. Estamos aí estudando. Opa, tem um outro áudio aí ativado aí. Desativou? Acho que... Quem que tá com o áudio ativado aí? Acho que alguém esqueceu. O meu tá ativado, mas eu não tô falando nada. O meu tava no mudo. Não, tá, agora eu acho que eu sei. Já consertei aqui. Então, gente, nós estamos estudando a carta aos Efésios. Estamos próximos aí do final. Já vamos passar hoje para o capítulo 6. E nós estamos estudando o capítulo 5 e paramos no versículo 28. Tá? E vamos iniciar hoje o 29 restante. Oi? Tem uma observação antes de começar o estudo. Por favor. Porque eu relendo esse capítulo aqui, a gente vê que ele fala várias vezes igreja, né? Ah, o corpo de Cristo, a igreja daqui, a igreja de lá. Eu sei que a maioria aqui está com a gente desde o início, mas pode ser que tenha alguém que tenha dúvida a respeito disso. E quando ele fala igreja aqui, ele não fala daquela construção física, né? Daquele templo. Igreja aqui que ele se refere é a comunidade, são os cristãos, principalmente, né? Todos aqueles que creem e que querem viver com Cristo. Então, gentios, judeus, todos eles. Então, toda vez que ele falar em igreja, é isso. Não é a instituição, a construção física. Vem do grego eclesia, que é comunidade, congregação, né? União. Então, assim, a igreja ao qual nós definimos, ela veio, mas muito tempo depois, né? Então, aqui como
como as igrejas, entre aspas, eram em casas normais, né? Às vezes até fundo de alguma casa, um quarto, e também não era uma casa igual a gente conhece nos tempos atuais, né, gente? Eram coisas muito, muito simples, né? Onde se reuniam aqueles cristãos ali. Então, a partir dali é que começou esse grande movimento depois de construções, tal como era a sinagoga, começaram a construir as igrejas também. Lá no início, alguém, às vezes, até disponibilizava um cômodo, uma sala, né, para fazer ali as reuniões. Acabavam as reuniões, aquele cômodo ali se tornava um normal da casa. Perfeito, Jane. Muito bom, Jane. Isso aí. É bem sempre bom lembrar, né? Daqui a pouco a gente também está entrando na carta dos Filipenses, então alguns termos até que está bem batido para a gente aí, que a gente dá uma parada e faz uma observação dessas aí. Então, aonde que nós estamos em Paulo? O Paulo, ele está passando algumas diretrizes cristãs, né, para a igreja. Aproveitando o gancho que a Jane chamou aí, né, para a igreja, para todos aqueles que estão ali, né? E aí, semana passada, nós paramos exatamente nessa questão das mulheres, dialogamos sobre elas valerem uma coisa, um objeto, e que passava do pai, passava para o marido. E aqui Paulo, né, ele modificou aquelas coisas que ele poderia modificar, mas culturalmente não ia modificar nisso aí. Mas tanto é que ele depois, com o marido, ele falou para o marido amar a sua esposa. E era até um verbo que não se utilizava do marido para com a esposa, né? Era a obrigação da mulher, da esposa. Mas o marido amar a sua esposa, isso na época era até meio estranho. Então, continuando aí, tá? Concluindo aí o 29. Eu vou ler o 30 também. Peraí, deixa eu só posicionar aqui. Vamos lá. Pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes, alimenta e a dela... Peraí, qual que é a tradução aqui? Agora eu me perdi, gente. Antes, alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Tá, vamos parar aqui para a gente poder falar um pouquinho aí. Então, o que o Paulo continua? Ele está lidando com tudo quanto é tipo de problema. E ele está dando diretrizes para aquela igreja ali. Tá? Então, ele está formando uma comunidade, ele está formando uma mentalidade cristã aonde se valoriza a mulher. Tá? Ele está formando junto com Cristo, que o Cristo foi um grande revolucionário da inclusão para com todos. Então, Paulo está também iniciando uma formatação do núcleo familiar, aonde a mulher, a esposa, ela é tão valorizada quanto o homem, quanto o marido. Tanto é que ele está falando aqui. Ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Né? Parte do princípio que ninguém quer o mal para si mesmo. E se a mulher e o homem juntos formam uma só carne, eu não quero o mal para minha mulher também. Tá vendo a mentalidade dele? A preservação do corpo, da sua carne, condiz com a preservação, a integridade da mulher ou do cônjuge. Né? Se eu consigo fazer isso comigo, eu vou ter que fazer isso com todos à minha volta. Principalmente com o meu cônjuge. E aí, no versículo 30, ele está falando somos membros do seu corpo. Né? Um membro não quer o mal para outro membro, né, gente? Você já viu um braço direito ter ciúme do braço esquerdo? Tem inveja? Não tem isso. Todos eles funcionam. E Paulo, nesses últimos estudos aqui, temos trabalhado muito
o que Paulo falou sobre membro, sobre os Cristo ser cabeça, ele vai continuar aqui, né? Se aquele membro está bem, né, ele dissemina essa felicidade para com todos, ele contagia, né? Ele está funcionando. Igual a mensagem de hoje que diz ordem, ele está ordenado. Tá? Continuando, tá, gente? Qualquer coisa, alerta aí. Esse 30 aí, a gente lembra lá do 1 Coríntios 12:12, Sim. quando ele faz a comparação do corpo. Com É onde efeito, começou o corpo tudo. é um. Hã? É onde começou essa comparação toda, essa construção dessa Com efeito, mentalidade. o corpo é um, e não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Uhum. E ele completando aí, por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, olha como que Paulo ele vai mudando a mentalidade. Porque antes era a mulher deixava a sua família para se ligar ao cônjuge. Aqui Paulo já está como invertendo, o homem deixa o seu pai e se liga à mulher formando uma só carne. Então, a citação que ele está colocando aí está lá em Gênesis 2:24. E fala exatamente isso. Por isso, um homem Isso, deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. tá? É isso aí. Então, o que ele está fazendo? Vamos dizer, o que Paulo está colocando? É uma nova criação. É uma nova ligação. Então, na visão de Paulo, é uma criação em Cristo. Ele vai unir ao seu cônjuge, então é uma nova criação. Por quê? Porque você estaria deixando antigos relacionamentos para trás, antigos relacionamentos familiares, de amizade, e você está fazendo um vínculo agora com um cônjuge, né? Então ali é uma nova criação, tá? Esse verbo aí, que está escrito aí de unir, une-se, eu não vou me arriscar a falar grego aqui não, que esse verbo unir para a gente é bem curtinho, mas o verbo grego é um polissílabo danado aqui. Então não vou nem arriscar a falar. O significado dele, da origem do verbo grego para a tradução de unir, significa cola. Cola ou união inquebrantável. Inquebrável. Ou seja, é uma aliança que supera os laços consanguíneos. É uma aliança fortíssima. Tá? Então, assim, até no dizer grego tem uma união bastante forte aí que Paulo está colocando. Versículo 32. É grande esse mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. E aí, gente? Que mistério é esse? Que mistério é esse aí? Esse mistério a gente vai lá no Efésios 1:9. Ele fala também, dando-nos o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar. Então, o mistério da sua vontade aí não é um segredo inalcançável, mas é um plano claro da nossa evolução. Foi o que a gente viu lá no 1:9. No 1:9, a gente tinha esse contexto. Do mistério também. Desse mistério. Aqui, ele está falando assim, é grande esse mistério. E aí ele está falando assim, refiro-me à relação entre o Cristo e a sua igreja. Então, aqui já tem um outro mistério. E o mistério... Entendi. Entendeu? Entendeu? Porque esse mistério era daquele lá, Jane. Você entendeu que esse aqui já é um outro mistério? Esse mistério está se referindo ao amor do Cristo. Exatamente. Que é tão grande, que se torna um mistério por isso? Ô, Jane, a gente conhece a profundidade do amor do Cristo? Não. Não conhece Na essa verdade, a gente profundidade. não conhece nem a profundidade da palavra amor.
Então, esse é um mistério. A gente reconhece, a gente pode, né, o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós. A gente tem ideia, a gente fala, Espírito puro, encarnou, mensagem, sacrificado, foi crucificado. Mas qual que é o tamanho desse sacrifício? A gente consegue fazer uma analogia, mas assim, bem Analogia, distante ainda do amor de mãe. sim, Porque uma mãe se sacrificaria, daria vida, faria tudo pelo filho. Mas mesmo assim, ainda é pequeno em relação ao amor do Cristo. Tem a letrinha D aí da BJ, dá uma olhada se não pode Faz ser. sentido? Se faz sentido, Ele fala que no texto do Gênesis, Paulo descobre uma prefiguração profética da união de Cristo e da igreja, entre aspas, mistério, que ficou escondido por muito tempo e foi agora revelado assim como o mistério da salvação das nações. É o Cristo. É o Jesus. Aí, aqui ele colocou a referência como 1:9. Porque ele fala de mistério, entendeu? Mas é só pela palavra. Só pela palavra. O contexto aí é diferente. Porque assim, no dizer Quando que ele Paulo fala dessa salvação aí, não tem nada a ver dessa salvação que vocês falaram. Não, tem a ver se você adotar que a salvação é o processo. Então, sim, a gente tem a profundidade da relação de Jesus com a gente? A gente tem a profundidade da relação de Jesus com Deus? Não. A gente tem vislumbres, igual a Jane colocou aí, a gente compara. Né? A gente fica extasiado com tudo, a gente fica assim, né, emocionado com isso tudo aí, mas ainda a gente tem muita coisa para aprender. É um mistério. É um mistério. Então, assim como na época de Paulo, a gente não tinha esse conhecimento todo que a própria doutrina espírita nos revelou, que deixou de ser um mistério. Olha como que as mesas girantes funcionam. É um mistério. A doutrina espírita revelou. Olha, magnetizador, aplica, estende as mãos e a outra pessoa sai curada, sai bem. Como que é isso? Era mistério. A doutrina espírita revelou. Mas a gente ainda tem muita coisa para poder aprender. Muita coisa. Será que a gente conhece todas as leis de Deus? Nesse mundinho nosso aqui? Tem muita coisa. Então, o Paulo acaba que ele está fazendo uma leitura meio reversa. Como assim reversa? Ele está comparando o casamento com um casamento normal como nós a Cristo. Ele está dizendo que o casamento é uma das leis de Deus. Por quê? Porque está juntando os dois, um homem e uma mulher, né? E está fazendo uma nova carne. E isso, o que Paulo está falando? Está fazendo? Ele está nos ajudando a entender, né, o Cristo e a sua relação conosco. É esse aí o propósito do Paulo. Tá? Então, existe uma observação, se vocês quiserem anotar, muito curiosa nesse versículo. Eu peguei aqui de um comentarista, ele fala o seguinte, cadê? O termo mistério, em algumas traduções, ele foi traduzido para o latim como sacramentum. E essa tradução de mistério para sacramento deu base para considerar o matrimônio como um sacramento. Entendeu? Deu base, né? Por isso que Paulo ele formou vários dogmas, porque a gente quis, tá? Porque a gente quis formar, a gente se apegou à letra. Então ele formou para nós, Paulo, vários dogmas, mas ele não quis isso, tá? Mas para nós ele formou. Na Igreja Católica, o casamento é um sacramento. É um sacramento, e a base dele, da mesma maneira, o batizado, a base dele é Paulo. A base dele é Paulo. Por causa exatamente desse aqui. Ele transformou o casamento no sacramento, porque a tradução da palavra mistério para o latim, como era feito lá atrás, passou a ser sacramento. Então, o sacramento o casamento é um sacramento. É uma graça de Deus
Se é uma graça de Deus, vamos supor, ninguém pode se desfazer disso. Por isso a dificuldade que existia, vocês devem lembrar de separação, de divórcio, né? A igreja, se eu não me engano, eu acho que até hoje, se você separa, eu não sei, se alguém pode me puxar a orelha aí, mas o que eu tenho notícia é que se você separa, um casal separa, e aí eu vou me casar de novo na igreja com um homem, uma outra mulher, eu tenho que fazer algum tipo de ritual para o padre, alguma coisa assim, para que eu me limpe e Não, possa. deixa eu só, eu não sei se atualmente pode se casar na igreja quem é divorciado. Não O meu pode. irmão passou por isso, mas o casamento ele foi anulado. Mas aí é um processo, tem que entrar no direito canônico, isso é todo feito um processo que vai para Roma, vai para o Vaticano, para ser aprovado ou não. E aí é feita uma investigação, é igual a polícia. Todas as pessoas que eles indicaram, que foram ouvidas, levou mais de 2 anos para tudo ser resolvido. Aí ele pôde casar com a segunda esposa dele aí, no caso, a segunda mulher, ele pôde casar com ela na igreja. Mas o primeiro foi anulado pelo Vaticano. Se não for anulado, não pode casar de novo. Aí eu não sei se hoje em dia já há uma modificação, mas Agora Eu já achei que era mais ou menos assim. Já existe uma divisão agora na Igreja Católica, que é a Igreja brasileira. É a Igreja Brasileira. Lá eles casam. É católica brasileira. Lá é permitido casar. Mas a católica, mesmo católica romana, não é permitido. Eu tenho um conhecido que ele está aguardando o Papa autorizar o cancelamento do casamento dele. É anulado. O primeiro casamento foi anulado. E aí você passa por área. Eu fui testemunha, tive que fazer depoimento aqui na Seminaria Santo Antônio, na Avenida Rio Branco, lá em cima. Uhum. A gente é ouvido. Tem um grupo de pessoas chamado, tem dia certo, tudo jeitinho. Interessante. E aquilo é todo montado um processo e vai para o Vaticano. Para depois saber se vai conseguir. Vem a resposta. No caso dele, pode, não tem problema. Casou de novo. Porque, eu acho que é mais fácil você voltar e fazer as pazes com o cônjuge. Mão de obra. Marília! Marília, o seu caso já está carimbado pelo Papa, minha filha. Já foi, já caducou, entendeu? Ô, dó, não vou poder casar de novo. Se não volta na próxima encarnação junto. Não, eu não era espírita ainda, Luna. Mexe com isso não. Então tá. Ô, Sidney, tem uma notinha aqui do Bacon, lá do NEP, ele fala assim, ó, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja, apesar da intenção original de Paulo de tratar da relação entre marido e mulher, Paulo é apanhado novamente pelas maravilhas e glórias da união de Cristo com a Igreja. Na verdade, há algo de mistério em todas as relações da vida, mas o mistério preeminente, o mistério dos mistérios, é o amor e sacrifício de Cristo pelo povo remido. Viu? É isso aí. Esse aí matou a charada que a gente estava falando. Esse aí matou a charada. Pelo povo o quê, Jane, que eu não entendi? Remido. Ah, remido, tá. Redimido. Ótimo. E aí o finalzinho do capítulo 5, no versículo 33. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Tá aí. Né? Então, ele está terminando esse versículo, essa partezinha aí, né, atendendo as duas necessidades. Né? Atendendo a necessidade da esposa, né, que tem que amar, e o respeito, a honra, o apoio que o marido tem que dar. Né? E aqui, ele ainda está no imperativo, o verbo ainda está no imperativo. Em resumo, cada um de vós ame
ame a sua mulher como a si mesmo. Ou seja, ele está elevando mais ainda o grau, né, de amor entendido aí. Né? Porque eu tenho que amar como a mim mesmo. Tá? Ok? É interessante que aqui na mulher, no caso aqui, ele não fala ame, ele fala respeite. E a mulher respeite seu marido, é. Tem outros lugares que fala teme, né? Temor. De temer. Olha como uma mudança de uma Palavra palavra, faz você diferença. pode mudar todo um contexto. É. Todo um contexto. Né? A gente fala, isso é perigosíssimo. Muito perigoso. Olha aqui uma outra notinha que eu achei interessante. A mulher deve reverenciar o marido no sentido de lhe ter respeito como cabeça da casa e de lhe ser fiel em fé, sabendo que ele abandonou, entre aspas, todas as outras por ela. Achei muito interessante. Joana de Cusa, ela respeitou. Ela voltou para casa, né? E foi até o final. Foi até o final com... Foi a orientação do Cristo para ela. Ela quis servir ao Cristo, ela queria seguir o Cristo. Ele mandou que ela voltasse e seguisse o Cristo através da sua vida com o Cusa. Ela fosse a cristã no lar. É isso que o Paulo está colocando aqui. Exatamente. Entendeu? É o exemplo prático. O capítulo 6, ele não tem um título aí na BJ. Por quê? Porque ele continua as recomendações. Oi, Marília. Tem Emmanuel no 33. Tem Emmanuel no 33. Eu risquei tem. Eu risquei a mensagem inteirinha, tá? Fica com vocês. Olha, a última citação, essa é do Barclay, sobre isso. Sobre esse aspecto, Barclay entende que há ênfase no caráter irrompível do amor. É por isso que ele faz essa comparação do Cristo com a igreja, porque esse amor ele é irrompível. Do homem e da mulher a gente, né, questiona, mas o amor do Cristo pela igreja e da igreja pelo Cristo tem que ser irrompível. Fazendo um comentário sobre a identificação do marido com a esposa, ele escreve: ele se une a ela como os membros do corpo estão unidos uns aos outros. Ele não pensa em se separar dela, mais do que pensaria em dilacerar o próprio corpo. Nossa, olha ótimo. Que bonito. Nossa, muito bom. Não é? Forte, muito bem. Quer dizer, se ele se separa, se ele repudia, ele está como que dilacerando o próprio corpo dele. É a própria carne, né? É igual a gente estava comentando aqui, né? Você fez uma nova formação, você fez uma nova carne. Então você não quer um mal para o seu corpo. Né? E bem lembrado aí pela Marília, a gente tem um Emmanuel aí no versículo 33, que está no Vinha de Luz, no capítulo 137. E o Emmanuel vem explicar esse versículo aí. O título da mensagem é Vida Conjugal. E assim, a Marília riscou a mensagem toda, mas eu vi que essa mensagem aqui é uma mensagem para o marido. É uma mensagem para o marido. Essa aqui é um puxão de orelha para o marido. Né? Inclusive, o último parágrafo você tem que ler e ficar em silêncio. Né? Por isso que eu estou falando, isso aqui é para o marido. É para o marido isso aqui. Então, eu vou polemizar um pouco, você sabe que eu gosto, né? Ai. Nesse último parágrafo, quando ele fala, lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. O que ele quis dizer com isso? Serva de tuas necessidades. Ué, eu acho que você vai ter que perguntar para o Emmanuel. Não, estou perguntando para você. Ué, mas assim, no meu ponto de vista, ela é serva da necessidade.
de comer, de fazer, de cozinhar, As coisas do lar, das coisas do lar. Eu acho que o em Emmanuel, nessa geral. época, ela tinha essa muita visão. Culturalmente, a mulher ficava mais em casa do que o homem. O homem saía para trabalhar. Então, estando ela em casa, ela tinha essas necessidades de manter a ordem dentro do lar. Era uma necessidade. Acho que é a visão do Emmanuel, pelo menos foi o que eu consegui enxergar. Entendi. Agora, conforme a Viu? gente Tem falou, sempre um atenuante na vida. Oi? Tem sempre um atenuante na vida. Tem sempre um atenuante. Agora, outra frase: teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te deu. Aí a gente coloca a visão espírita, né? Aquela divisão dos casamentos, casamento sacrificial, provacional, de expiação. Se você tiver essa visão, você consegue entender essa frase aqui perfeitamente. Uhum. Esse Deus lhe concedeu, na verdade, é a lei de causa e efeito. Mas assim, o Emmanuel também Não vamos dizer assim, não lacrou que não você tem que passar a vida toda. Não foi isso que o Emmanuel colocou. Né? Tanto é que ele botou reticências aqui. É ok. Então, você não tem que, mas se você conseguir fazer isso, É o caso de Jesus, então, para Cusa, para Joana de Cusa. ele era É a mesma situação, né? exatamente. E o que Jesus falou para ela? Volta e serve o Cristo lá no seu lar. Naquele homem, considere-o como seu, trate-o como um filho, né? Ame-o, respeite-o. Eu acho que ele lacrou aqui, apesar de ter colocado. Eu acho que não. Não é obrigado, claro que não. Eu acho que não. Principalmente em épocas aí de violência, Sim, né? lógico, gente. Aí Nossa sim. Senhora. Mas se houver condição de você passar por isso, foi exatamente o caso da Joana. Será que hoje ele falaria a mesma coisa? Acredito Será que hoje que. ele. Acredito que sim. Acredito que sim. Sim. Talvez ele colocaria até um parágrafo a mais, alguma coisa assim. Mas acredito que sim. Entendeu? É claro que a gente está falando isso aí. Casos de violência, as faltas de respeito e tal. Cada um tem seu limite, gente. E não tem nada cravado na pedra, não. Tem nada cravado na pedra, não. Porque você separou, que você fez isso. Agora você é a última pessoa, vai para o inferno. Não tem nada cravado na pedra, não. Pelo amor de Deus. Doutrina espírita é doutrina de responsabilidade. Né? Existem atenuantes e existem agravantes. Eu achei interessante esse termo que ele usou também aqui, de construídos na árvore da fantasia. Porque muitas vezes os casais se unem baseados em achando que a vida é o resto, vai ser só paixão, só alegria, só. Você tem que ter consciência de que não é assim. É a vida conjugal da rede social, né? Vão ter as provações, as dificuldades, vão vir os filhos, com eles também vão vir outras provações, outras dificuldades. Então, se você constrói a sua vida baseado nessa árvore da fantasia, com certeza não vai dar certo. Né? Então, muitos homens e mulheres exigem por tempo vasto flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se lhe converte em instituição detestável. E o tempo vai passando, você vai se adaptando. Aquele amor, paixão, vai se tornando respeito, amizade, carinho, um amor mais evoluído. Aquela fase de paixão passa. Uhum. Então, se você casa achando que vai ser assim, você se decepciona. Nem todos são flores. Mas a doutrina espírita nos dá uma base muito boa para pensar, para raciocinar, para analisar e tomar decisão. Exatamente. Isso aí.
continuando, então, no capítulo 6, Paulo continua as observações, só que agora ele vai falar a relação entre pais e filhos, que vai até o versículo 4, e depois do versículo 5 ao versículo 9, ele vai falar da relação entre servos e senhores, tá? Então, assim, ele não vai abordar temas complexos, né? Mas ele continua centralizado no lar. Ele continua centralizado ali no lar cristão. Então, aí do início, deixa eu ler aqui. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa para seres felizes, e tereis uma longa vida sobre a terra. Ele já está falando aí, obedecei, né? Já está colocando aí que você tem que ficar sujeito a essa obediência aí. Por quê? Porque na cultura oriental, a obediência aos pais era uma coisa assim, muito severa. Muito severa. Você não podia discutir, você não podia fazer nada, né? Tanto é que na parábola do filho pródigo, a atitude do filho mais novo, aquilo ali era um repúdio, aquilo não existia, aquilo ali era você matou seu pai em vida. Você não podia fazer aquilo ali. Você desobedeceu seu pai, você matou seu pai, tá? Então, aqui ele já está colocando aquilo que é correto. Então, se você pegar a estrutura da família da época, né, nesse local do Efésio, que é uma estrutura grego-romana, que é totalmente diferente. Tudo que Paulo está colocando aqui, na estrutura da família greco-romana, era tudo o contrário, gente. Era tudo ao contrário. Tá? Então, ele está se baseando em quê? Está baseando em Cristo e está se baseando no decálogo. Ele está colocando aí, ó, honrai o pai e a mãe. É um mandamento do decálogo. É uma extensão. É uma extensão que ele está colocando aqui. Né? Então, Paulo não está colocando a lei como um fardo. Por isso que Paulo está colocando a lei, mas ele está colocando ela como um guia de conduta. Um guia de conduta para se chegar ao Cristo. Então, quando ele fala ali a honrar, o honrar, ele tem um sentido de gratidão. Eu vou honrar meu pai. Por quê? Porque eu sou grato. Eu sou grato a ele por tudo que ele fez. Vou honrar minha mãe. Por quê? Sou grato a ela por tudo que ela fez por mim. Honrar é um sentimento de gratidão. Então, esse sentimento de gratidão é que vai fazer essa união, é que vai fazer esse respeito, é o que vai fazer esse alinhamento. Tá? Então, o Paulo está colocando o mandamento aqui, né? Está em Êxodo, está em Deuteronômio, tá? Então, ele está trazendo esse mandamento aqui como guia. E tem uma frasezinha dele aqui, cadê? Deixa eu pegar aqui de novo, aqui, ó. Tem Emmanuel também, tá? Tem o Emmanuel no 1, só vou terminar aqui. Não, acho que não convém falar isso aqui, não. É uma observação, mas não vai agregar nada, não. Mas, enfim. Então, o que o Paulo está trabalhando? O Paulo está trazendo os deveres dos 10 mandamentos aqui. Tá? Então, honrar teu pai e tua mãe. Da mesma maneira que Cristo também trabalhou isso aqui, gente. Né? Aí agora sim, acho que vale a pena falar, na curiosidade dos 10 mandamentos. Né? Os primeiros mandamentos, os primeiros 4 mandamentos, eles são os deveres de você com Deus. Os outros 6 últimos mandamentos são o seu dever para com o próximo. E aí, se você colocar a vertical e a horizontal, eles formam uma cruz. Né? Então, se você colocar na divisão ali dos mandamentos,
os 4 primeiros. Não terá outros deuses, não farás de ti imagem, não tomarás o nome, lembra-te do sábado, santificar. Aquilo ali é a trave vertical. O seu dever para com Deus. E aí depois você vai entrar exatamente no 5º mandamento, que é honrar teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, e não, aquilo tudo ali. É o seu dever para com o próximo. Então, uma das características dos mandamentos é que eles eram bem simples, né? Era a infância da humanidade, por isso o excesso de nãos, né? E eles eram muito breves. Por quê? Porque não tinha escrito isso aí. Era passado de geração em geração através da tradição oral. Então tinha que ser bem simples, né? De tal maneira que todo mundo gravasse isso aí. Tá? Qual é a palavra que você usou para falar que os dois juntos formam uma cruz? O que você colocou? Qual foi a palavra que você usou? Os mandamentos com Deus é a trave vertical. Os mandamentos para com o próximo é a trave horizontal. Tá. Eles formam uma cruz, né? Que é o símbolo, o decálogo é o símbolo da aliança, é um dos símbolos da aliança. Esses mandamentos, para o povo judeu, ele representa a aliança entre Deus e o povo, né? Por isso que o povo foi escolhido. Por quê? Porque eles receberam um mandamento direto de Deus. Tá? O Alcorão já se refere a esses mandamentos como uma orientação. Como uma orientação ali. Né? O 6 é a vertical. Os 4 é a horizontal. Isso aí. Perfeito. Tem o Emmanuel aí, do versículo 1. Ah, outra coisa. Como que o islamismo vê o decálogo? Vocês sabem? Eles veem como uma parte da lei de Deus. Por quê? Foi um dos mandamentos, os mandamentos foram recebidos pelo Moisés, né? Que no Islã é Musa. Eles respeitam também Moisés. Então, é parte da lei de Deus. Eles tratam como parte da lei de Deus também. Né? Assim como Moisés, Noé, Jesus, Abraão, eles respeitam todas essas, mas são profetas. E o Muhammad que é o profeta deles, que foi que iniciou isso tudo aí. Agora sim, vamos lá no Emmanuel. O Emmanuel tem explica esse versículo. O versículo 1 está no Vinha de Luz, no capítulo 186, denominado Filhos. Observações? Eu escrevi aqui, não estou entendendo minha letra. Discografou. Discografia do Armando. Não estou entendendo minha letra. Eu fico com a observação de vocês, senão vai me dar até dor de cabeça para traduzir isso aqui. Eu marquei aqui o parágrafo 2, segundo, quando ele fala: não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Então, assim, gente que fala, né? A obrigação dos pais, o pai tem obrigação disso, o pai tem obrigação daquilo, mas os filhos também têm suas obrigações perante aos pais, perante a unidade do lar, o funcionamento do lar. É um conjunto ali essa família é um conjunto, um tendo obrigação com o outro, né? As obrigações não são só dos pais para os filhos, não. E aí ele é bem isso que você está falando. O texto todo fala isso no parágrafo aqui. Os filhos estão marcados por divinos deveres
junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Então, todo o texto tem falando da nossa criação com relação, né, é honrar pai e mãe. O terceiro parágrafo, ele vem falar dessa situação da nossa mocidade, né? A mocidade sofre estranhável esquecimento. Infelizmente, a gente está vendo muito isso. Alguns jovens tratando os pais de uma forma assim, é a palavra certa que ele usou aqui, estranhável. É de estarrecer a forma com que alguns jovens tratam os pais, né? Desdenhando sagradas experiências de quem a procedeu. Então, assim, esquecem qual a origem, esquecem que foram os pais os responsáveis por eles estarem vivos, né? Aqui embaixo, no último parágrafo, aqui, o penúltimo, aliás. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem, seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao somedouro da insensatez ou do crime por atenderem aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuir aos benfeitores os inestimáveis dons de que lhes devem. Pelo menos agradecer a vida, né? Por pior que sejam os seus pais, por mais defeitos que eles tenham, por mais dificuldades que eles tenham, às vezes na educação, ou às vezes eles se perdem em vícios, é lembrar sempre que o principal ele te deu, que foi o dom da vida. Perfeito. E você focar nisso, apesar que muitos falam, eu não pedi para nascer, mas a gente sabe na doutrina espírita que não foi bem assim, né? E aí o último parágrafo, não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fluirá a felicidade doméstica. Então, assim, se você... aquele ditado antigo. A Magda, mais ou menos a minha idade, ela deve ter ouvido isso. Se você é bom filho, você será bom marido. Eu escutei isso muitas vezes. E é mais ou menos isso mesmo. Você consegue... Como que um filho que é descuidado, ocioso e perverso com os pais, no futuro será um bom pai? Ou um bom marido? Não. Né? Há exceções, né? Mas... E aí ele não conseguirá fluir essa felicidade doméstica. De você plantar a educação dos filhos, o amor, o carinho com os filhos, e mais tarde você envelhecer e ter essa retribuição, esse cuidado dos filhos para com você. Né? Apesar de que não justifica quando a gente vê algumas pessoas maltratando os pais. E aí você fala assim, mas vai saber como é que esses pais criaram esse filho. Um erro não justifica o outro. Ele falou isso no parágrafo anterior. Mesmo se você tiver pais que tenham tido essas dificuldades, você precisa entender que o dom da vida te foi dado. É o grato, né? A gratidão que a gente está falando, né? Honrar. Ok. E Paulo continua aqui no versículo 4. E vós, pois, e vós, pais, não deis a vossos filhos motivos de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e correção do Senhor. Olha a importância aí.
né? Ele está fazendo o equilíbrio. Ele falou dos pais, ele falou dos filhos, agora está falando dos pais, né? É da mesma maneira que a gente acabou de tratar do marido e da mulher, ele está falando dos pais e dos filhos, tá? Então, assim, na cultura da época, o pai era um tirano. Todo mundo tinha medo do seu pai. Não tinha pavor do seu pai, né? E até bem uns anos na época do meu pai, né? Você chegava e falava assim, ó, espera só seu pai chegar em casa pra você ver. Era a situação. O pai era o que vai rodar a baiana, vai fazer isso aqui. Apesar da mãe ter o chinelo teleguiado, o pai que era né? Vai que era o carrasco. Que era o carrasco, ele que dava a sentença final. Quando as meninas queriam sair para alguma coisa à noite, assim, fala, pergunte seu pai. Fala com seu pai. Pergunte seu pai, pergunte seu pai. Aí seu pai falava assim, vai lá e fala com a sua mãe. Que era aquele jogo de burra. Fala, que coisa, e aí? Vou ou não vou? Fala com seu pai. Aí você fala com seu pai. Aí seu pai fala, não, vai falar com sua mãe. Aí, no meio do caminho, você fala assim, a mãe deixou, pronto. Não, é um jogo de burra. E aí tem uma mensagem do Emmanuel também, que agora se chama paz. Né? Continua no Vinha de Luz, a outra era 136 e essa é 135. Tá? E aí a gente tem aí a mensagem de paz, ao qual eu também assinalei bastante coisa aqui. Eu assinalei aqui um parágrafo que ele fala assim: urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. É a nossa maturidade para poder a gente saber o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. É a maturidade. É a época que nós estamos. De maturidade, fase adulta. Inclusive da humanidade toda. O próximo parágrafo também é de suma importância. Achei belíssimo o que o Emmanuel colocou aqui. Né? Aí no meio do parágrafo ele até fala, todavia é imprescindível não perder de vista... Deixa eu ler o parágrafo todo. Então, por favor, pode ler. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhe cooperação amorosa e eficiente. Muito bonito. Muito bonito. Tem uma mensagem da Joana, né, que ele fala que os filhos são empréstimos de Deus, né? Empréstimos de Deus. Aquele livro Nossos Filhos São Espíritos, ele trata muito disso também. Da gente não utilizar a educação com uma forma tirânica, né? Porque é aquela oportunidade que você está tendo aquele empréstimo para você fazer bom uso dele, né? Para que a gente não use tirania também na educação dos filhos. Sim. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Olha, gente, que coisa importante isso. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. Não é mesmo, né? Eu tive 4, posso bem dizer isso. Não é fácil. E a gente às vezes acha que nessa era digital é fácil, aí que está mais desafiador. Está mais difícil. Aliás, está mais desafiador, né?
mais desafiador. Não tem facilidade, não. Muitas vezes parece que é mais fácil porque você está entregando seus filhos para o mundo. Você leva eles cedo para a creche, deixa lá o dia inteiro, de noite eles chegam em casa, você coloca um celular, um tablet ou um computador na frente deles, e aí aquele período de você conversar, de fazer uma refeição juntos, de trocar ideias ali, dos pais contarem coisas do passado, de como era a infância, trocar experiências, né? Isso é muito importante. E hoje em dia isso está desafiador, por conta justamente dessa era digital. A maioria dos pais humanos vivem desviados por vários modos, seja nos excessos de ternura, também existe isso, tá? Você querer educar na base de presente, na base de recompensa. É a superproteção, né? Superproteção, exatamente. E na outra ponta, a demasia da exigência. Né? Você tem os opostos aqui. O caminho do meio, que é o equilíbrio aqui que tem que procurar. Seja nos excessos de ternura ou na demasia da exigência. Mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo-se que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Ao você criar os seus filhos com base no Evangelho, fazer juntos o culto no lar, né? Frequentar aí Pelo menos ali você já colocou a semente, né? Exatamente. Mesmo que quando chegar na adolescência, por algum motivo ele se desvie, mas a semente foi plantada. Isso você tem certeza. A sua consciência tem que estar tranquila de que você fez o melhor. Perfeito. Nem sempre vai dar resultado. Sim, nem sempre. Porque cada um é cada um, cada espírito traz aí a sua história. Mas o seu papel de pai e de mãe, ele foi cumprido. Isso é que é importante. Parou aqui. Podemos parar aqui, porque depois ele já vai falar da relação entre senhores e servos. Aí já muda um pouco o assunto. Esse capítulo 6 tem muito Emmanuel. Tem muito Emmanuel, né? Quem já estudou aí já viu que tem bastante Emmanuel aí. E tem uns Emmanuels muito bons, cara. Nossa, tem uns aqui que está assinalado aqui que estava inspirado, Emmanuel. De qual livro foi esse último Emmanuel que a Jane leu? Vinha de Luz, capítulo 135. 135 é dos pais e 136 é dos filhos. Esses próximos também vinham de luz, ó. Em silêncio vinha de luz. O 66, o 67, Fonte Viva. O 67 tem 2. Um Fonte Viva e um Ceifa de Luz. Tem muito. Depois do 610 tem Fonte Viva outra vez. Depois eu coloco lá no grupo essas referências. E aí, quem tiver o livro Vinha de Luz, quem tiver essas referências, dá uma lidinha para na semana que vem a gente poder discutir, a gente poder trocar ideia. E uma observação, semana que vem eu não estarei entre vós. Eu vou estar falando no grupo básico. A última aula lá, quando são chegados os tempos. E o tempo chegou. Então eu vou falar no básico lá. E na outra semana também, tá? Não assusta, pessoal, não, Sidney. Uma coisa de cada vez. Na outra semana eu também não estarei nem em Minas Gerais. Então, a gente vai acertar aí como que vai fazer. Mas, gente, a semana que vem, olha bem, nós temos muitos Emmanuel. Se nós estudarmos, esmiuçarmos essas mensagens, já vai sair um estudo legal. Mas é preciso que todos leiam, que todos participem, que todos tragam alguma coisa para contribuir para o nosso estudo poder render. Sem o Sidney, a gente sabe que teremos dificuldades, mas se cada um se dedicar um pouquinho, a gente consegue fazer um estudo legal.
Se Deus quiser. E ele quer. Exatamente. Ok, gente. A Marília vai terminar para nós. Sou eu. Ué, fechou até a câmera lá, ó. Saiu até do Uai, Marília, o que houve? Eu acho que Tá. Daí que ela foi aumentar, ela saiu sem querer. Ela voltou. Você ficou tão emocionada que você desligou a câmera, né, Marília? Em vez de eu desligar o microfone, eu desliguei a câmera. Desculpa. Que horror. Então vamos lá. É com muita gratidão no coração, Jesus, que encerramos mais um estudo das cartas de Paulo. Esse apóstolo tão querido por nós, que dedicou sua vida, parte da sua vida, em espalhar a mensagem de amor do Cristo. E nesse momento, Jesus, certos da sua presença entre nós, vibramos pelos irmãos venezuelanos, Senhor, para que tenham força de passar por este momento de desafio, de dor, e seguir em frente, Senhor, com muita coragem, com muita esperança. Abençoe os irmãos que desencarnaram, vítimas dessa tragédia, que os bons espíritos envolvam aqueles que ainda estão sob as casas, prédios que desabaram. E também, Senhor, fortaleça os socorristas que trabalham no resgate. Abençoe, Senhor, cada um aqui presente, nossos lares, que a tua luz ilumine nossos entes queridos. Abençoe as tarefas da FEAC, que possamos, Jesus, renovar a nossa fé, seguir em frente, certos da tua misericórdia. Que possamos ser instrumentos da tua paz, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. assim seja. Muito bem lembrado, Marília. Que assim seja. Bom.